Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio pela TV Serra Dourada. E você vai ver a partir de agora. Nós vamos falar sobre a China, que quer habilitar mais plantas frigoríficas aqui do Brasil. Vamos falar também sobre a PGPM, que é a Política de Garantia de Preços Mínimos 2021. E vamos falar sobre estoques mundiais de milho. Vamos comentar também sobre o aumento dos prêmios de exportação, a valorização cambial, os baixos estoques das indústrias brasileiras e a firme demanda doméstica. E vamos falar sobre a relação entre boi gordo e polpa cítrica. E, é claro, vamos comentar sobre poços artesianos. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a China. A China quer ampliar informações sobre plantas brasileiras interessadas em exportar para aquele país e não as recusou. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ele agiu rápido para desmentir que a China havia recusado novas habilitações de 70 plantas frigoríficas brasileiras, depois que a informação começou a circular em aplicativos de redes sociais na semana passada, em meio às notícias mais recentes do governo chinês, que adotou medidas de contingenciamento de importações fora da cota de algumas commodities para controlar o fluxo de divisas e aliviar a pressão inflacionária. A informação causou apreensão no mercado. Segundo nota do Ministério da Agricultura, existem 56 plantas em espera para análise de habilitações e Pequim pede que sejam atualizadas as informações técnicas sobre elas. Um procedimento considerado normal depois que a China paralisou os processos. Esse trabalho havia sido suspenso desde o início da pandemia, em virtude de a necessidade desse órgão dedicar os seus quadros a atividades relacionadas à prevenção e controle da pandemia. Pelo menos é o que aponta o Ministério da Agricultura brasileiro, fazendo referência à Administração Geral de Costumes da República da China. E agora eu vou conversar com Luiz Antônio de Brito, especialista em mercado de commodities da Cerrado Corretora. E nós vamos falar sobre temas interessantíssimos e eu tenho certeza absoluta que vai mexer aí com... Esses temas vão mexer com você, principalmente que é agropecuarista. Luiz Antônio de Brito, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para discutir aí temas relevantes ao setor agropecuário brasileiro. Está tudo bem? Tudo bem, Toninho. Um abraço a todos aí. Luiz, nós estamos aí, de maneira geral, passando até por um momento positivo em relação ao setor agropecuário. Principalmente em relação à soja, em relação a milho, o mercado externo está aquecido, o dólar está bem favorável à exportação, mas a população está pagando um preço meio alto, não está? Nós estamos aí, um dos países aí que mais gerou inflação nas Américas, né? A gente perde hoje praticamente somente para a Argentina e para a Venezuela, que são os países que estão em situação mais difícil. Porque nós tivemos no Brasil, Antônio, uma situação diferente na safra. Primeiro foi a questão da seca, depois tivemos a questão da geada, né? E a quebra da produção e o aumento do consumo mundial por alimentos. E fez com que isso aí, em relação ao dólar também, que incentivou as exportações, fizeram com que os produtos brasileiros ficassem muito competitivos no mercado internacional, né? Ficou competitivo lá fora, mas ficou apertativo aqui dentro, né? Porque hoje nós estamos com um contingente de pessoas, aí por volta de 45 a 50 milhões de pessoas aqui no Brasil, passando
um perrengue que jamais imaginavam passar. Exatamente. Se você pegar um dado só para de referência, a Bolsa praticamente esse ano, o índice Bovespa fechando quase 5,2% de ganho, e se você pegar o arroz especificamente, nós temos um aumento de quase 70% numa saca de arroz, né? Então, a Bolsa ganhando 5% e o arroz 70%, o feijão 75% no mesmo ano. Não, e por aí vai, né? Sem falar em carne suína, carne bovina, tal. Exato. E o salário, como dizia o famoso Chico Anísio, o salário, ó, pequenininho. Verdade. Infelizmente. Luiz, política de garantia de preços mínimos para esse ano. Houve uma alteração, né? Houve, Antônio. O Conselho Monetário Nacional é responsável pela política de garantia de preço mínimo, né? E através do Ministério da Agricultura e Pecuária e a Conab, ele define os valores dos preços mínimos. Nós vamos citar aqui, Antônio, alguns exemplos aqui, só para uma referência, para você ver o milho do Centro-Oeste. Quando eu falo milho do Centro-Oeste, Goiás está aí dentro, porque o preço anterior do milho, o preço de garantia era R$ 26,28 e agora um preço mínimo de garantia é R$ 31,24 a saca em Goiás, né? Então subiu 19,25%. Quando você pega a soja no Brasil, o preço mínimo de garantia era R$ 45,24, a Secretaria de Política Agrícola subiu isso para R$ 55,55, um aumento de 22%. E o sorgo de 19,68 para 23,51. Quando a gente olha esses dados aí, nós lembramos que, Antônio, a política de garantia de preço mínimo, ela é desenvolvida para dar uma sustentação ao produtor da variação de preço de mercado e o preço que está sendo praticado naquele momento. Tanto é que ela é usada para a questão da AGF, a aquisição do governo federal, o PEP, que é o Programa de Escoamento de Produto, e vários outros sistemas de financiamento. Esses preços, às vezes você olha o milho a 35 e hoje nós falamos o milho em Goiás e é quase R$90 a saca, você fala, poxa, essa política aí realmente está ultrapassada, mas esses índices aí, se você lembrar em 2015 nós comercializamos milho em Goiás a R$19, enquanto o preço mínimo era R$25. Então, o PGPM ele é usado como um seguro gratuito para o produtor, né? Que ele define um preço mínimo de produção e, em cima disso aí, o produtor tem aquela garantia mínima. Agora, além dos preços mínimos de garantia, o governo federal também tem outros incentivos, que é o seguro agrícola, né? Que pode ser feito pelos produtores rurais, e isso aí serve como referência para o mercado, né? É importante dizer, Antônio, que o PGPM trouxe para dentro da política de garantia de preço mínimo a agricultura familiar, que ela estava fora dessa garantia. Então, e os preços da agricultura familiar eram diferentes da agricultura empresarial. E agora não, agora os preços estão dentro da mesma paridade. Mas isso é bom, né? Isso é excelente, faz com que também a agricultura familiar tenha uma referência de preço. Né? Bom, Luiz, um fato que nós estamos vivendo agora nesse momento, e que infelizmente a maioria da população às vezes passa despercebido, ela sente o aumento nos preços, mas às vezes não sabe o que está acontecendo no mercado. Do ano passado para cá nós tivemos assim uma série de problemas em relação a milho. O milho é o grão, basicamente o principal grão para fazer um frango engordar, para fazer um suíno, para produzir leite, enfim. O milho é peça-chave para a produção de proteína animal. Infelizmente, até o ano passado, nós pagávamos aí uma média de R$30, R$40 uma saca de milho. Hoje a saca de milho aqui em Goiás está na casa de 90, São Paulo já passou dos 100, enfim. E isso faz com que o custo de produção de 1 quilo de carne bovina, 1 quilo de carne suína, 1 quilo de frango, vai lá para as alturas e complica a vida do produtor, e quem paga esse preço alto é o consumidor. Luiz, como é que está o estoque mundial de milho? Olha, Antônio, os estoques mundiais de milho não estão acompanhando a demanda, que é o consumo do milho mundial, né? Quando nós olhamos aí, a maior parte dos estoques mundiais está na China, que ela fechou agora 2019
com 200 milhões de toneladas no estoque, e deve baixar para 196 milhões, enquanto os Estados Unidos devem fechar aí com 34, 32 milhões de toneladas, e o caso mais grave é o caso brasileiro, onde nós vemos o Brasil com os estoques aí abaixo de 4 milhões de toneladas, né? E mostra que a safra, esses estoques estão reduzindo porque o consumo continua firme. Hoje, 70%, segundo o Sind Rações, 70% do milho é usado no mundo para rações animais, no Brasil é de 70% a 80%, e hoje aquela política que o milho era um produto que não havia uma organização de comercialização igual à soja, já foi para o espaço faz muito tempo, e a gente observa aí o consumo aumentando, e hoje o granjeiro disputa o milho com as indústrias de etanol, disputa o milho com as outras empresas de fábrica de ração. E aí o que acontece? O câmbio também, Antônio, favorece muito as exportações. Para você ter uma ideia, quando nós falamos que esse câmbio sobe 20%, Antônio, um determinado câmbio, o dólar sobe 20%, seria como se eu falasse que um produtor agrícola, um produtor rural de soja, que produz 60 sacas por hectare, ele teria que produzir mais 12, né, sacas 20%. Por hectare, 20% em cima disso aí, que não é fácil. Ele aumentar a produção, não, né, é muito complicado. E ele, só que no outro lado ele pode perder essas 12 também. Sim. Então isso mostra que o produtor está precisando a cada dia mais usar ferramentas de proteção de preço e produção, que é a única ferramenta que ele pode buscar no mercado. E os estoques estão relativamente baixos de milho, tanto é que algumas empresas estão buscando milho no Paraguai, na Argentina, e trazendo esse milho para cá. Vai resolver? Vai dar um sinal, porque na verdade também as safras na Argentina e no Paraguai não estão boas. Não, né? É verdade. Então a gente aguarda que esse seja um sinal, mas o produtor tem que ficar atento, tanto o comprador, quando você falou na Bolsa aí que o milho em Campinas está acima de R$100, nós olhamos para setembro na Bolsa, ele já está apontando 83. Então talvez é uma oportunidade para quem quer comprar e travar, porque nós trabalhamos Campinas menos 10 mais ou menos, então estaríamos trabalhando em setembro 73. Então acho que o comprador e o produtor tem que ficar atento para não ver o cavalo passar arriado na porta dele. Ou a vaca ir para o brejo, né? Que infelizmente já aconteceu com algumas empresas aí. Bom, o Brasil é um país que congrega aí, tem uma amizade comercial com volta de 150, 160 países, né, Luiz? É mais ou menos por aí. Por aí. Esse número. Com alguns é um relacionamento mais efetivo. Mais né? efetivo, né? Com outros, mais ou menos. Quais são os maiores parceiros comerciais do Brasil? Olha, o Brasil fechou 2021 agora, Antônio. Mal nós fechamos o semestre, nós já temos condições de mostrar para você quem é que são os parceiros comerciais do Brasil nesse ano, de janeiro a junho. Né? Então eu pego aqui de janeiro a junho, não é surpresa nenhuma ver a China com 68 bilhões de dólares em parceria comercial com o Brasil, né? E os Estados Unidos em segundo lugar com 28 bilhões, a Argentina com 10 bilhões, a Alemanha com 8 bilhões e a Coreia do Sul com 5 bilhões, aí sucessivamente. Você vê a China, quando nós olhamos a China com 68 bilhões, geralmente as pessoas pensam que a China só compra soja, né, do Brasil. Não, mas ela compra diversos produtos do Brasil e continua sendo um grande player, um grande parceiro do Brasil nessa área, nessa questão de compras agrícolas e também de minérios, de ferro e outros produtos brasileiros. Então continua sendo a China ainda um foco que o Brasil tem que manter uma relação muito firme e muito saudável, porque nós dependemos muito tanto da Argentina, da China, como de todos os países, manter um relacionamento internacional dentro dos padrões normais, né? Luiz, eu costumo dizer o seguinte, se a China pisar no freio, é igual um ônibus lotado e a turma todo mundo em pé, vai parar em cima do motorista. Exatamente. Vai parar todo mundo lá em cima. A economia da China é uma tendência natural que ela seja a primeira economia do mundo. Bom, Luiz, os portos brasileiros têm trabalhado muito nesse ano, ano passado. As exportações estão bem aquecidas, né? Principalmente os portos
Santos, Paranaguá. Isso, Antônio. E nós observamos o seguinte, as exportações estão muito firmes, né? E os portos, nós mostramos aí os portos que mais são fortes na área do agronegócio, continua o Porto de Santos com 34%, olhamos o Porto de Paranaguá com 18% da saída do produto brasileiro, e portos do Rio Grande do Sul aí com 14%. É importante também dizer, Antônio, que o porto de Santarém também se transformou num porto que está desenvolvendo, indo a 3%, né, de toda essa produção, essa exportação brasileira do agro. E uma notícia que nós olhamos os portos aí, a falta de milho, o encarecimento de alguns produtos nacionais. Infelizmente, o progresso também atrapalhou um pouco o preço, porque quando nós terminamos a BR-163, nós facilitamos também as exportações de grãos. Sim. Que esses grãos aí vinham para Goiás, para São Paulo. Nós achamos um canal de exportação, lógico que o produtor tem que aproveitar, tem que se favorecer disso, e a logística favoreceu que esses produtos saíssem do Brasil com maior facilidade, com mais competitividade, né? Então, o progresso trouxe para nós uma nova forma de ver a competitividade do grão no mercado interno. Eu tenho quase certeza absoluta que o Brasil é e vai continuar sendo o celeiro do mundo. Nós acreditamos, Antônio, que a tendência é o Brasil até 2030 ter um consumo aí de quase 130 milhões de toneladas. Verdade. Bom, eu conversei com o Luiz Antônio de Brito, especialista em mercado de commodities lá da Cerrado Corretora, e nós demos assim uma visão geral do que está acontecendo no mundo agro. Luiz, mais uma vez, obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Você sabe que a porta do nosso programa está sempre aberta para você aí. Obrigado. Eu agradeço, um abraço a todos. E depois do intervalo, nós vamos comentar sobre o aumento dos prêmios de exportação e valorização cambial, os baixos estoques das indústrias brasileiras, a firme demanda doméstica. E vamos falar também sobre a relação entre boi gordo e polpa cítrica. E vamos falar sobre poços artesianos. É um minuto só, nós voltamos já. De segunda a sexta, 9h30 da manhã. Vem pra cá! A 99,5 FM comemora 25 anos de grandes promoções e você pode ganhar um caminhão de prêmios cheio de móveis de alta qualidade. Tem geladeira, fogão, Smart TV LED, ar-condicionado, guarda-roupas, sofá e muito mais. Promoção Caminhão de Prêmios da 99,5 FM, comemorando 25 anos ao seu lado. A gente ouve porque gosta. Oferecimento, aqui tem qualidade e economia. Eletrosom, preço é o mínimo que a gente faz. A maior cobertura 4G do Brasil. Rede TIM, pode contar. Loja Xerife Oficial apresenta kit promoção, 5 camisetas R$ 99,00. Eu falei 5 camisetas, só R$ 99,00. Moletões a partir de R$ 59,00. Eu disse moletom, só R$ 59,00. É só nas lojas Xerife Oficial. Uma música, para ser perfeita, precisa de compasso. Está no tempo certo. Ou seja, precisa da matemática. E esse é o tema da 16ª OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas. Música e Matemática. As provas da primeira fase serão de 28 de junho a 3 de agosto. Saiba mais em obmep.org.br. E se a matemática é música para os seus ouvidos, participe! Hoje, nas novelas da tarde do SBT, 5h15. Eu sei que não estou apaixonado por uma lembrança. O que houve no passado não foi um verdadeiro amor. Maria Alessandra, o meu verdadeiro amor é você. Coração Indomável. E às 6h30. Aparece depois de 25 anos e acha inocentemente que agora a Vitória vai escolher você. Amores Verdadeiros. SBT, 40 anos. Sempre com você. Eu estou de volta e agora nós vamos falar sobre o mercado da soja. O aumento dos prêmios de exportação, a valorização cambial, os baixos estoques das indústrias brasileiras e a firme demanda doméstica impulsionaram os preços da soja no mercado brasileiro agora nos últimos dias, apesar que já vem há vários dias já com aumento.
Além disso, grande parte dos produtores domésticos já se capitalizou e agora está retraída da comercialização de grandes lotes. Agentes consultados pelo CPEA indicam que uma parte dos sojicultores prefere estocar o remanescente da safra 19 e 20 e comercializar a partir de setembro. E de acordo com o boletim informativo do CPEA, os valores domésticos eles voltaram a recuar, pressionados pela desvalorização externa da oleaginosa, que está atrelada à menor demanda internacional, principalmente da China. O indicador CPEA-Exalc Paraná, ele recuou 0,5% na semana passada, mas em contrapartida subiu 7% no mês e bateu em R$ 164,00 a saca de 60 quilos. Já o dólar valorizou 1,89 entre os dias 16 e 23 de julho e 4,9% durante o mês de julho, indo para R$ 5,20 na semana passada. E agora eu vou conversar com um especialista em perfuração de poços artesianos, poços profundos. Nós estamos na época da seca, uma época complicada e principalmente as principais cidades do país e propriedades rurais parece que terão problema com essa seca. Eu vou conversar com Junismar Caixeta da Silva. Ele é o diretor da Europoços. Junismar, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo. E eu tenho certeza absoluta que esse tema que nós vamos discutir e vai deixar muita gente por dentro. E aí umas certas diferenças entre mini poço e poço profundo. Tá tudo bem? Tudo ótimo, seu Toninho. Obrigado estar aqui com você para esclarecer as dúvidas aí, do nosso... Existem muitas dúvidas, Junismar, porque quando é muito comum as pessoas falarem, eu furei um poço artesiano lá na minha casa, na minha chácara, na minha fazenda. Isso. Quantos metros deu o seu poço? Deu lá 30, 40 metros. Então, não é um poço artesiano. Isso. É um mini poço. O pessoal procura muito, o orçamento. Eu quero fazer um poço e tal, Uhum. Aí você vai ver, quando você passa a informação para o cliente, na verdade ele quer fazer um mini poço, Ele fala semi-artesiano. Uhum. A perfuração somente em sedimento, terra só. Chegou no cascalho, na pedra, o equipamento não continua, porque não tem capacidade. Então o pessoal não tem essa informação, Qual que é a diferença, E tem uma diferença muito grande, tanto na execução quanto no orçamento. E aí a gente passa todo o esclarecimento para o cliente, ele passa a entender da qualidade, da forma de execução e passa a entender também por que a diferença de valor em cima do trabalho feito. E aí muitos que pensavam que ia fazer um poço, que na verdade era um mini poço, passa a fazer realmente o poço artesiano, o poço artesiano profundo, que constitui perfuração em rocha. Quer dizer, isso aí um poço artesiano profundo dá acima de 150, 100 metros? O poço artesiano, que se considera que ele entra em perfuração em rocha, Uhum. Se dá esse nome, perfuração em rocha. A profundidade é variável, ela pode estender de 60 metros, que é normalmente o orçamento mínimo, e estende aí para 200, 300 metros de profundidade. Hoje, a nossa empresa ela tem uma capacidade de perfuração até 400, 500 metros de profundidade, em solo rochoso. Então, assim, é um poço artesiano realmente profundo, Agora, Junismar, é um tiro no escuro, furar um poço. Quer dizer, a gente sabe, água tem, mas às vezes a gente imagina que vai ter muita água e às vezes você fura aí 80, 60 metros e não sai aquela quantidade de água que você estava esperando. Tem tudo isso, Hoje no mercado não existe um aparelho que nos pode dar uma garantia desse local ter água. Todos os locais têm fraturas, mas não nesse ponto exato que a gente vai perfurar, talvez não encontre com aquela expectativa que o cliente
Tem. Nossa, eu vou furar 60 metros, vou resolver meu problema. Não, não é bem assim. Talvez você tenha que perfurar um pouco mais, talvez essa fratura esteja um pouco mais funda, talvez você não alcance ela, porque passe de 200, 300 metros fica um valor considerável, né? Então a pessoa acaba desistindo antes, frustrando, né, no sentido de ter água, mas talvez se mudar de local ali, ele pega essa água bem mais rasa. Então, realmente, a perfuração de poço é um serviço onde a empresa tem que ter qualidade, tem que ter equipamento, profissionalismo, mas ela tem que ter uma responsabilidade de passar para o cliente que não há garantia de água. A empresa, ela não fornece água, ela fornece um sistema de perfuração. Não temos como olhar lá embaixo e ver se e tem não água. Tem um aparelho, a gente trabalha com marcação que detecta fraturas em rochas, né? Coisas que abaixo aqui tem fratura, beleza, mas tem água, aí já é demais. Tem qualidade de água, tem quantidade de água, isso é impossível praticamente. Quer dizer, água a gente sabe que tem. Água tem, profundidade de encontrar essa água é incerto. Qualidade e quantidade, aí você extrapolou o limite da Quando você então, fala... não pode passar essa informação. Quando você fala em fratura, são rochas que tem lá embaixo e... são formações geológicas onde deixou um espaço que percorre a água dentro. Seria um rio subterrâneo? Seriam veios, né, veias dentro da rocha, né, que tem que ter, né, a terra ela foi formada de uma forma correta, que essa água ela esfria até o núcleo da terra. Quem estudou geologia sabe disso, que o núcleo é quente, é esfriado pela água. Então, isso daí está na escola. Quem lê, quem tiver um pouquinho de curiosidade, ele vai buscar e vai ver que isso existe até no seu ensino, até o 2º, 3º ano, você vai ver que existe. Alcançar essas fraturas, profundidade delas, já é uma questão que hoje no mercado, igual eu falei, não tem um aparelho que nos dá essa informação. Então tem que trabalhar com seriedade, nunca iludir o cliente, sempre deixar ele, a par que ele está fazendo a perfuração em solo, a empresa responsável tem que fazer uma perfuração da forma correta, diâmetro, passar as informações corretas, profissionalismo dos profissionais, equipamentos, mas não extrapolar o que seria a verdade. Você está fazendo uma perfuração, na verdade, uma sondagem para ver o que você encontra. Você pode encontrar ouro, você pode encontrar petróleo, você pode encontrar água, você pode encontrar areia, você pode encontrar coisas que estão aí abaixo do solo. Quem que sabe? Entendi. A empresa não sabe, ela não sabe. Agora, Junismar, um poço desse daí, por exemplo, quando a gente faz uma perfuração, vamos supor lá 150 metros de profundidade, aí vocês descem com tubulação, colocam uma bomba lá dentro e aí calcula essa vazão, tudo certinho. A perfuração, se você pegar o procedimento inicial, é feita uma varredura superficial, que é a marcação. Hoje a gente trabalha com aparelhos, né? Tem a varinha de cobre, tem uma tecnologia que não nos dá a certeza, mas nos dá uma garantia maior. Então faz a varredura, perfurou o sedimento, rocha alterada, definiu rocha, tubula o poço, tubulação, revestimento. Entendi. Tubulação, aquele cano azul, grossão, encostou na rocha, troca a ferramenta, que é o bico, o martelo, que vai dentro do cano, começa a perfuração em rocha. A partir desse momento que você está trabalhando em rocha, você vai descer a profundidade que o cliente contratou. Nessa profundidade de 10, 20, 30, 50, 100 metros, você vai passar por formação geológica. Entendi. É o que faz ter as fraturas e é onde você vai encontrar água. Ah, tá certo. Essa é uma explicação rápida, mas já deu, dá para o pessoal ter uma noção do que é um poço. Bom, e como nós falamos no início, a época da seca está chegando e principalmente em propriedades rurais a água é fundamental. Quer dizer, é fundamental em todos os lugares. Eu conversei com Junismar Cacheta da Silva, ele é o diretor da Europostos. Se você quiser informações, entre em contato com o Junismar, o telefone dele é o 62 99620 8858. 62 99620 8858. Junismar, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu acho que deu para tirar muitas dúvidas, sim. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez e estamos à disposição de vocês para qualquer maior informação. Valeu. Obrigado, Junismar. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase:
Não se agarre à dor como um pretexto para sofrer. Use-a para crescer. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A informação com credibilidade. O jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia, logo mais às 11h40 da manhã. A seguir, Primeiro Impacto.